As religiões de matriz africana foram incorporadas à cultura brasileira desde há muito tempo, quando os primeiros escravos desembarcaram no país. Encontraram sua religiosidade uma forma de preservar suas tradições, idiomas, conhecimentos e valores trazidos da África. Durante o período da escravatura no Brasil, nas senzalas, para poderem cultuar seus orixás, vikings e voodoos, os negros foram obrigados a usar como camuflagem altares com as imagens de santos católicos, cujas características melhores correspondiam às suas divindades africanas. E por baixo desses altares escondia os assentamentos dos orixás. Mesmo usando imagens e crucifixos, os seus cultos e rituais inspiravam perseguições por parte das autoridades e pela igreja, que viam o candomblé como paganismo e bruxaria. No entanto, essas perseguições persistem até os dias atuais, como afirma a Secretaria de Direitos Humanos. O número de denúncias referentes à intolerância religiosa no Brasil aumentou de 15 em 2011 para 109 em 2012. Os principais alvos de discriminação são as religiões de origem africana. O candomblé, umbanda, tambor e batuque são algumas religiões mais vulneráveis ao preconceito, que é aplicada por uma parcela da população que desconhece e desrespeita as religiões ditas diferentes. No caso das religiões de matriz africana, a intolerância recebe uma outra dimensão e resulta em violência, como no depredamento de casas, espancamento de pessoas e até mesmo assassinatos. Toda essa ignorância com relação a essas culturas gera um ambiente propício para a intolerância, proporcionando sofrimento aos praticantes e todos aqueles que fazem parte dessas religiões, que têm seus direitos e identidade racial muitas vezes negado em função do racismo e da falta de conhecimento. Apesar disso, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5, inciso 6º, dispõe que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Assim, ninguém poderá ser privado de direitos pelos motivos de crença religiosa ou liberdade de manifestar sua religião ou crença, pelo ensino, pela prática ou pelo culto. Diante disso, deve-se observar a prevalência dos princípios da tolerância e o respeito à diversidade religiosa. A Umbanda é uma religião de origem brasileira que sintetiza vários elementos das religiões africanas e cristãs, porém sem ser definida por eles. Formada no início do século XX, no sudeste do Brasil, a partir da síntese com movimentos religiosos como o candomblé, o catolicismo e o kardecismo, é considerada uma religião brasileira por excelência, com o sincretismo que combina o catolicismo, as tradições dos orixás africanos e os espíritos de origem indígena. A estrutura da Umbanda baseia-se em 3 princípios, que são fraternidade, caridade e respeito ao próximo. A Umbanda acredita na existência dos orixás, que não são espíritos, mas sim a representação da energia e força oriunda da natureza. Essa tal força que auxilia os seres humanos nas dificuldades do dia a dia. Um exemplo é o Oxóssi, que é o orixá das matas, do verde e da natureza. Sua energia é encontrada nas florestas e nos vegetais. Então, energia cósmica Oxóssi emana sobre o planeta através desses elementos. Assim, uma árvore é um foco emanador de energia cósmica Oxóssi, como uma pedreira é foco emanador de energia cósmica Xangô. O mar, os oceanos, foco de energia cósmica Iemanjá. Os minerais, focos de energia cósmica Ogum. E assim por diante, em relação a todos os orixás que atuam sobre o nosso planeta. As entidades na Umbanda, que são espíritos desencarnados, ou seja, espírito de pessoas que já morreram, têm como função de trazer as mensagens, a vontade e a força dos orixás, tais como os caboclos, os preto-velhos, as crianças, as ciganas, os boiadeiros, os malandros, os exus, as pombagiras e os quiumbas. Batuque é o fruto das religiões dos povos da costa da Guiné e da Nigéria, como as nações Jejé, Ijexá,
Oió, Cambinda e Nagô. No Brasil, é sediada no Rio Grande do Sul. Cabula é uma seita surgida no final do século XIX, com caráter secreto e de fundo religioso. A cabula é classificada como candomblé de caboclo, considerada precursora da Umbanda. No Brasil, os cultos persistem na Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Candomblé, do Calundu colonial da Bahia, surgiram os primeiros terreiros de candomblé, e com eles a organização política, social e religiosa. Tem como origem a mistura da cultura dos escravos com a Igreja Católica. Catimbó, ou Catimbó-Jurema, é um culto híbrido que nasceu entre as espiritualidades indígenas, europeias e africanas. Culto ao Egungun é uma das mais importantes instituições. Tem por finalidade preservar e assegurar a continuidade do processo civilizatório africano no Brasil. É o culto aos ancestrais masculinos originário de Oió, capital do Império Nagô, que foi implantado no Brasil no século XIX. O culto principal ao Egungun é praticado na ilha de Taparica, no estado da Bahia. Apesar de ser o segundo estado mais branco do país, o Rio Grande do Sul tem a maior proporção nacional de adeptos da Umbanda e do Candomblé do Brasil, com 1,47%, quase 5 vezes o percentual da Bahia. Estão em terra gaúcha as 14 cidades com mais seguidores dessas religiões, a começar por Cidreira, cidade localizada no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul.